Claro que o animal, ele tem o seu valor, né? O que eu não aceito é que as pessoas criticam de que a gente... tanta gente passando fome vai dar comida para o animal, mas é uma vida. Boa tarde, meu nome é Maristela, eu sou diretora executiva da ACESA. A ACESA é a Associação Santamarense Cultural, Esportiva, Social e Ambiental. Está estabelecida na cidade do Guarujá e nós temos 3 projetos. O projeto social chamado Para Todos, o ambiental chamado Reviva e o projeto animal chamado Arca de Noé. Maristela, seja bem-vinda ao TV Social 3. Para nós é uma grande alegria tê-la aqui hoje. E como foi que você criou essa associação? Conta pra gente. Então, foi meio que sem querer, literalmente mesmo. Meu filho, ele joga futebol, né? E ele tava entrando para um time de futebol aqui, também de São Paulo, São Caetano, e nas redondezas. E aí houve uma possibilidade de se criar um time de futebol no Guarujá. E aí uma pessoa que queria investir nesse time que meu filho estava jogando, falou assim, em vez de eu direcionar o patrocínio para esse time, por que a gente não monta um time aqui no Guarujá para as crianças, né? E aí eu falei, tudo bem, então vamos chamar alguém para organizar isso. Não, mas eu só vou colocar dinheiro se você estiver à frente. Uma questão de confiança, era um cliente meu e amigo também. Eu falei, então tá, mas se a gente for fazer algo social, eu quero fazer algo voltado para os animais também, que era meu sonho desde criança. E assim a gente criou a ACESA, tanto que ela tem esse viés, esse nome cumprido, esses 3 projetos, para a gente abarcar os nossos sonhos. O projeto social a gente ainda não conseguiu implementar, porque a gente estava dependendo da documentação do imóvel, né? Eu tinha a documentação da ONG, mas não tinha do imóvel, alvará, VCB, essas coisas todas, né? Apesar da ONG já existir 3 anos, mas o imóvel foi adquirido recentemente, locado recentemente. Então, agora essa semana, pela graça de Deus, o alvará tá saindo, então, agora já nesse segundo semestre nós vamos dar início às oficinas de dentro do projeto do Para Todos. Inclusive, essa de futebol se chama Semeando Sonhos, Construindo o Futuro. Muito bem. E quantas pessoas trabalham dentro da CISA? Colaboradores, CLT, PJs? Não, CLT nós não temos nenhum ainda. Nós temos algumas voluntárias, algumas madrinhas e algumas associadas, né? Na verdade, as associadas são voluntárias, né? Que nós temos 3 tipos de associadas. As associadas contribuintes, que é aquelas que ajudam financeiramente, mas não se envolvem na mão de obra em si, né? Da manutenção e nos projetos da entidade. Temos as voluntárias, que é aquelas que não têm condições de contribuir financeiramente, mas dão o seu trabalho e o seu tempo. E tem as madrinhas, que não são associadas, que só simpatizam com a causa e ajudam financeiramente por mês. Associadas a gente tem hoje em torno de umas 25, e nossa diretoria é composta por 6 pessoas. Nenhum de nós, por enquanto até hoje, recebe nenhum tipo de remuneração. Muito bem. E para quem não conhece o litoral, Guarujá, aquele lugar bonito, Acapulco, né? Onde o Chaves foi passar as férias. Conta para quem está assistindo de outros estados como que é o local em que vocês atuam. Então, Guarujá é uma cidade turística, né? Aqui do litoral de São Paulo. As praias mais bonitas que o nosso Brasil tem, pelo menos das que eu vi, é uma das mais, né? Eu sou suspeita para falar, mas já frequentei algumas e nós temos praias lindíssimas. Mas também nós temos muitas comunidades, muita população carente. Então a nossa cidade ela carece muito da questão social, né? De projetos, né? Para ajudar, né, o poder público a implementar campanhas públicas de melhoria, tanto na educação quanto na saúde, questões ambientais, educação para o povo, principalmente porque nós temos um público de turistas muito grande na cidade, né, e às vezes são aqueles próprios turistas que vêm e fazem aquela baguncinha, jogam lixo na praia, aquela coisa toda. Então tem que ter todo um movimento de recuperação. O lixo, né, que se acumula na cidade é muito grande. Se você não destinar esse lixo
para uma reciclagem, começar a trabalhar a sustentabilidade dentro da cidade. Daqui a um pouco já não vai mais estar comportando tanto acúmulo, né, de detritos e tal. Mas a minha cidade, ela tem muito a oferecer, ela tem potencial, ela ainda não tem uma estrutura, né, como de muitas outras cidades turísticas da Baixada Santista, como Santos e tal, até por ser menor, mas eu acredito que um dia chegaremos lá. Mas a gente tem lá um dos melhores hotéis do Brasil, né, que recepciona muito bem os turistas que vão lá. O Casa Grande Hotel, inclusive, um deles é grande parceiro da CESA, e a gente tem sim muito potencial, uma cidade lindíssima. Eu tenho muito orgulho de ser santamarense, de ser guarujaense, tanto que a minha associação leva o nome da minha cidade, e eu acredito sim que existem pessoas do bem lá e que a gente pode melhorar bastante. Muito bem. E qual é o público-alvo da CESA? Então, como eu falei, nós temos 3 projetos, né? Então, para o Projetos para Todos, que é o projeto social, o nosso público-alvo são as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Hoje, como a gente ainda não tem as oficinas operando dentro da sede, a gente trabalha com essas pessoas fora da sede. A gente já distribuiu alimentação para moradores em situação de rua, principalmente no inverno, leite quente, lanche, bolinho, né? Pessoas que tiveram suas casas perdidas por incêndio ou alguma coisa nesse sentido, o que é corriqueiro lá no Guarujá, por conta dessas grandes comunidades. Então a gente já teve umas 2 situações, Morrinho, Prainha, né, em que houve um incêndio num barraco que foi passando para outras pessoas perderam bastante móveis e tal. Então a gente faz esse movimento de arrecadar móveis, roupas. Nós temos um brechó do bem, que as pessoas doam roupas, calçados e acessórios, e a gente usa esse brechó para poder arrecadar dinheiro e manter a ONG, e também desses utensílios, dessas mercadorias, para ajudar quem precisa. Então não é só a venda, a gente também faz doação. Então vira e mexe, as pessoas vão lá, pedem, a gente prepara, entrega. Outro dia a gente foi numa outra comunidade também distribuir roupa para as crianças recém-nascidas, de algumas moradoras de lá que solicitaram. Então é sempre voltado para essas pessoas, baixa renda, vulnerabilidade e que precisam dessa atenção social. Já o projeto Arca de Noé, que é a menina dos meus olhos, é voltado para os animais em situação de rua, né? Os animais que estão em situação de morando na rua e que também são os mais vulneráveis. Por quê? Porque a gente não pode acolher todos. Nós temos um limite físico e financeiro. Então a gente dá preferência para quê? Para aqueles que estão mais suscetíveis, né, nas ruas, que são os idosinhos, os enfermos, as prenhas e os filhotes, né? Algum acidentado, um doentinho. Então a gente vem, recolhe, leva para a ONG, trata, castra, deixa ele bonitinho e disponibiliza para adoção, né? E aí a gente faz o acompanhamento dessa adoção depois com o adotante, mantém eles em contato através da nossa veterinária, que também é voluntária, a doutora Vanessa Moreira. Beijo, minha linda. E aqui de São Paulo também. E a gente faz esse trabalho, né, de orientação e tal, de pós-adoção. Então, assim, é sempre focado para aqueles, a ONG em geral, né, é sempre focado para aqueles que mais precisam. O projeto Reviva, ele é um projeto que não tem um alvo específico, que é um projeto ambiental. Então, o foco é a sustentabilidade em geral. É educar o povo de maneira geral, de se conscientizar e retirar do lixo aquilo que pode ser reciclado e reusado, né? E dado um novo destino para que a gente possa diminuir esse impacto no meio ambiente. Muito bem. E você é uma cuidadora de animais hardcore, aqueles que são bem extremistas, que tem uns que são meio pirados, né? Que acham que o animal é mais importante que o ser humano. Vocês são assim também? Não, eu sou contra qualquer tipo de extremismo, radicalismo, generalismo. Eu não curto, de verdade, Wagner, eu sou contra. Eu acredito no equilíbrio, né? Porque senão a gente não pode ser muito ferro e fogo. Claro que o animal, ele tem o seu valor, né? O que eu não aceito é que as pessoas criticam de que a gente
Tanta gente passando fome vai dar comida para o animal, mas é uma vida, de toda maneira. Não é que a vida do animal vai valer mais que a vida do ser humano, que nem você colocou aí, jamais, né? Cada um tem o seu peso e sua medida, até diante dos olhos de Deus, mas é uma vida que carece de cuidados, que carece de amor, que carece de atenção, e é uma vida, em especial, mais necessitada de ajuda, porque um ser humano, ele consegue falar, se comunicar, consegue pedir, se tá com dor, se tá doente, dizer onde dói, se tá com fome, dizer que tá com fome. E um animal, você pega um animal na rua, você não sabe se ele tá doente, se ele tá com dor. Vou te dar um exemplo clássico. Eu acolhi um animal mês passado chamado Pipi. Eu coloquei o nome dele de Pipi porque ele tava com uma obstrução urinária e ele não conseguia fazer xixizinho. Nós levamos ele pro Hospital Veterinário aqui em São Paulo, Querubim 24 Horas, que tem parceria com a ONG. E através de exames foi constatado que esse animal, ele estava com a fratura, com uma fratura na coluna. Ele não fazia xixi, ele não defecava, ele perdeu os movimentos da parte traseira, ele estava anêmico e tinha um problema no coração. E era um bebê. Um bebê de uns 6, 7 meses. Agora você imagina, Wagner, o sofrimento desse pobre animal na rua, sem qualquer condição de dizer, olha o meu estado, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sofrendo. Entendeu? Então, assim, não é comparar valores, é comparar necessidade. O ser humano, ele ainda é capaz de pedir, o animal não. Por isso que esse animal precisa de uma atenção maior do que o ser humano. Não é valorização, é necessidade. Muito bem explicado, gostei. E você acredita que o terceiro setor chega como um instrumento de libertação na vida das pessoas? Olha, eu acredito que o terceiro setor, ele é um braço do poder público. Eu acho que é mais um facilitador para o poder público do que para as pessoas. Porque eu brinco e falo que é terceirizar o problema. Quando o poder público ele investe no terceiro setor, ele está terceirizando o problema dele. Assim, olha, eu não tenho condição, a demanda é muito grande, eu não tenho condição de suportar toda essa demanda, essa necessidade desse povo. Então, vem cá, terceiro setor, toma aqui uma verba, uma emenda e trabalha isso aqui para mim. Mas eu vou te prestar, eu quero que você me preste contas, eu vou ficar de olho em você. Perfeito. Aquela família vai ser assistida, porque o que ela quer do poder público, talvez ele não consiga suportar. Exemplo clássico, as creches, né? O que é a creche se não terceirizar uma função do poder público? Ele não tem condição de ter escolas suficientes. Então ele vai lá, mantém as creches através de subvenção, os particulares abrem as creches e recebem subvenção da prefeitura, verba pública. Então hoje a gente tem muitas igrejas que são mantenedoras de creches, que recebem supervisão do poder público para gerir aquela creche. Por que não a gente abranger isso daí e fazer assim para outras coisas também, de uma maneira mais clássica, como já existem com as creches, mais usual, mais comum, né? É um facilitador, como você falou, um ajudador para as pessoas? Sim, porque elas têm mais acessibilidade a uma ONG do que ao poder público. Né? O problema é essa ONG ter condição de poder suportar essa demanda sem a contrapartida do poder público, porque senão a conta não fecha, entendeu? Um exemplo prático para ver se você entende. A gente tem uma limitação física e financeira para comportar animais, até porque a gente está num espaço urbano e tal, a gente então tem aquela limitação. Diariamente, nós recebemos vários pedidos para acolher animais de rua. Vários. E, infelizmente, a gente tem que triar, dar prioridade e dizer não. Por quê? Porque o que a gente até a data de hoje, a gente ainda nunca recebeu R$1 de verba pública. A gente vive de doações, eventos e contribuições associadas e do nosso brechózinho. Então, assim, como é que eu vou abraçar tudo isso se eu não tenho condição e se o poder público não me condiciona a isso? Então, assim, eu e qualquer outras mais ONGs, ser sim, esse é o sonho, poder fazer essa função, esse papel e abraçar a população, mas contanto que a gente tenha o incentivo necessário para poder exercer essa função. Sem essa contrapartida, a gente não consegue. Mas sim, claro que é mais fácil da população ter
o que ela precisa de direito através de uma ONG do que do poder público, porque é muito burocrático. Maristela, eu vou finalizar já, mas não posso finalizar sem fazer uma pergunta para você. Você que representa a parte jurídica do terceiro setor. Você entende de várias mazelas, e entre elas eu queria perguntar para você o que você acha do lado negro do terceiro setor. Quando eu cito o lado negro do terceiro setor, eu falo crime organizado. Hoje nós sabemos que o crime organizado que manda aqui no país tem várias instituições grandes, eles ganham vários editais, eles ganham dinheiro do governo, de deputado X, A, B, C. O que você acha disso? Como que pode ser limpo o terceiro setor desse mal? Porque eu acho que o crime organizado está mais organizado do que o poder público. Porque se o poder público fosse tão organizado quanto o crime, isso não aconteceria, porque a fiscalização seria maior. Mas sabe qual é o problema? O crime está tão organizado que o crime, ele tem representante não só no terceiro setor, mas ele tem representante na Câmara, no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Eles elegem. Sim. Que dirá ministros. Então, é complicado, Wagner. É como eu te falei, é um mal enraizado, entendeu? A corrupção no nosso país. Então, eles têm representante deles em todas as esferas, em todos os lugares. E se as pessoas que são pagas para combatê-los se juntam a eles, o que nós, cidadãos pequenos, podemos fazer? Só não clamar a Deus por misericórdia e fazer a nossa parte. Correr atrás e lutar pelos nossos direitos. Eu luto pelos meus, como eu te falei, em relação a essa agência regulamentadora que está vindo por aí, né? Quando a gente tiver mais conhecimento também do que se trata e como será, se é algo realmente que eu acredite que não vai acrescentar para as entidades e que só vai servir para esse tipo de enriquecimento ilícito, para pessoas se autoprevalecerem do dinheiro do poder público, eu vou bater contra isso. Eu vou estar lutando aquilo que eu consigo alcançar, Wagner, mas quem sou eu? Quem sou eu no meio desse mundo de gente importante, de dinheiro, com poder e status? Você falou, o dinheiro é o câncer do mundo. O dinheiro corrompe as pessoas, o dinheiro corrompe as causas. Às vezes a pessoa começa uma ação social, começa uma entidade, começa uma ONG, até cheia de boa intenção, mas no meio do caminho desvirtua. Porque as oportunidades, né, as armadilhas, né, que a pessoa ali é envolvida, a pessoa acaba caindo. Eu já tive proposta dentro da minha ONG de deputado para ganhar emenda e devolver um cafezinho. Eu já tive essa proposta de captador de recursos, de ficar com X% do valor e repassar X para a ONG. Eu já tive até a proposta da doação de imposto de renda que você indica de uma empresa para ficar com 80% da metade e reverter 20% para a ONG. E todas eu falei não. Ah, mas você já não tem nada, pelo menos você ganha alguma coisa. Mas não é assim que funciona. Entendeu, Wagner? Porque eu ainda acredito na honestidade. Eu ainda prezo pela honestidade. Porque o que me motiva não é o dinheiro. É o que eu te falei lá no início. A minha missão é o amor e a caridade. O dinheiro, ele é consequência. Um dia eu posso vir a receber como diretora da ONG, se minha ONG tiver condições de me pagar? Poderia. Esse é o meu objetivo? Não, porque eu já tenho minha profissão. Eu só receberia dinheiro da minha ONG se eu tivesse que deixar de trabalhar como advogada, não tivesse mais tempo para isso e ter que me dedicar 100% à ONG. Hoje eu me dedico 80%. Se eu tivesse que me dedicar 100%, não, mas eu tenho 2 filhos para sustentar, normal, preciso colocar dinheiro em casa. Ok, isso não é ilegal, não é ilícito e não é imoral, pelo contrário. Eu acho que todas as ONGs deveriam remunerar os seus gestores, pelo menos um deles, que é o cabeça. Sabe por quê, Wagner? Senão não vence, senão não vai pra frente, senão não progride. Não adianta você ter boa intenção se você não tiver conhecimento, Wagner. Aí você se corrompe, aí você se vende, aí você é iludido, entendeu? Às vezes você não se corrompe porque você quer,
Você se corrompe por falta de opção, porque você não tem acesso às informações, você não tem acesso a conhecimento, você não tem acesso a nada. Então aquela pessoa humilde que está ali cheia de boa atenção, acaba se deixando levar e às vezes nem tá percebendo que tá errando, que aquilo é errado, enfim. Ou sabe e às vezes acaba querendo um facilitador. Mas nem tudo é pro mal, às vezes é porque a pessoa vira refém do sistema. O sistema ele é corrupto. E para você se manter ileso a esse sistema é difícil. É difícil. É difícil. Tem que ter muito peito, cara. Porque eu vou te falar. Quando uma pessoa abre uma instituição e ela começa a ter um certo conhecimento assim na cidade, chovem políticos. Eu nunca fui atrás de nenhum. Nunca. Vieram alguns atrás de mim. E a minha resposta para todos foi a mesma. A minha ONG ela é a partidária, ela é a política. Eu não faço campanha para ninguém dentro da minha ONG. Eu, Teca, sou eleitora. Eu, Teca e o Maristela, posso escolher em quem votar. E posso conversar com as minhas amigas sobre quem vai votar pelos motivos que eu acho que é certo. No meu particular, não dentro do meu estabelecimento, né? Mas campanha para política eu não faço. Tem alguns políticos que me ajudam? Tem. E o que eu faço por eles? Agradeço nas redes sociais, como eu faço com qualquer cidadão de bem. Lá, se você quiser ir lá na minha ONG e fazer algum tipo de doação, hoje a gente praticamente, como eu te falei, tem a causa animal, mas é ração, essas coisas. Se quiser, vai ser bem-vindo. Eu vou receber a ração, o dinheiro para comprar ração de um político, de um traficante, de um padre, de um pastor. Não me interessa. Porque não me interessa de onde vem, como vem. Para mim é limpo, eu vou usar limpo e vou fazer a prestação de contas daquilo de maneira limpa. De como vem, de quem vem, não interessa. Interessa que a minha ação é limpa e é honesta. Eu não propago campanha para ninguém. Eu propago o bem que me fazem. E isso eu vou fazer sempre, independente de quem quer que seja. Porque eu acho que gratidão tá na essência do ser humano. A gente tem que ser grato àqueles que não apoiam. Porque é difícil, Wagner, a gente conseguir uma ajuda. Então, aqueles que não nos ajudam merecem essa notoriedade. Assim, olha, fulano veio aqui e ajudou, bacana. Porque, de repente, incentiva mais pessoas a fazerem o mesmo. E é isso que a gente faz. Entendeu? Baseado nisso. A questão do mal dentro das instituições para corromper as pessoas que de repente não têm esse entendimento, não têm um pulso firme, é complicado, porque como eu te falei, quem deveria fiscalizar acaba também se corrompendo. Então a gente fica tudo vendido. Ok. Quem quiser ajudar a Acesa, como é que faz? Então, tem as nossas redes sociais, onde a gente divulga nosso trabalho, que antes de ajudar é interessante ver o que a gente faz também, né? Que é a @Associação Acesa no Insta, tem o nosso Facebook também, e tem o Pix da instituição, que é o 33695-684, 1000 contra 42, e a Associação Santamarense Cultural, Esportiva, Social e Ambiental. Quem quiser nos conhecer os nossos bichinhos, nossa sede em Vicente de Carvalho, nosso contato é 13 988 24 4433. Só mandar um zap, agendar, a gente vai receber com o maior prazer. E estamos de portas abertas aí para quem quiser, de repente, fazer parte, se voluntariar. A gente tem um sentimento tão grande mesmo, voltado para essa questão de paridade, de social mesmo, de trabalhar quem precisa, que as nossas associadas lá, a gente dá a oportunidade de... Todas as nossas associadas têm benefícios dentro da ONG. E a gente justamente abriu as portas para aquelas que não podem ajudar financeiramente e ajudar com o trabalho voluntário. E todas elas estão no mesmo pé de igualdade para nós. Então, mesmo aquelas assim, eu gostaria de ajudar, mas não tenho dinheiro, não importa. Você pode ajudar com o seu tempo, com a sua dedicação, com seu amor, né? Então a gente recebe doação de todos os tipos. O importante é se doar, né? Maristela, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Nosso programa TV Social 3, ele é um programa de inúmeras facetas. Hoje foi um lado mais sério. Nós conversamos sobre assuntos relativos ao terceiro setor, à parte jurídica, pois você é uma profissional capacitada por isso. Mas antes disso, você é uma pessoa altruísta, que tem um amor, uma caridade dentro de si. Isso é notório nas suas palavras. Obrigada. Isso nos deixa muito alegres, muito regozijantes, sabe? Porque o mundo precisa de mais pessoas assim.
Agradeço muito pelas suas palavras aqui hoje, pelas explanações, para responder as perguntas que foram bem objetivas e bem elucidativas também para quem está assistindo. E para mim também, que estou aqui conversando com você, eu aprendi muito. Deus te abençoe. Amém. Nós todos. E esperamos também você palestrando em nosso evento. Uma grande honra para nós. Obrigada, estaremos lá em Ribeirão Pires e mais, né? Vamos dar um spoilerzinho aqui, que depois do evento nós vamos estar iniciando as gravações, né, dos temas jurídicos aqui pela TV Social. O pessoal acompanhe nas redes sociais da TV Social, que a gente vai estar falando um pouquinho em cada vídeo aí sobre essas questões de como formalizar, como captar recursos, como, né, conseguir manter a sua instituição, qual o passo a passo. A gente vai estar dando esse apoio que é super importante, fazer todo mundo aí crescer para que o nosso país saia um pouco dessa situação de miserabilidade, né? E as pessoas comecem a ajudar pessoas, né? Espontaneamente, sem interesse pessoal, só pelo praticar o mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Obrigado. Eu que agradeço.